É com muita alegria que anunciamos essa parceria de peso com o Stream Tocaia, um stream que veio para fomentar a cena underground nacional. Tá tendo um bom êxito, muitas bandas aí contribuindo. O que era para ser exclusivamente para bandas do Norte e Nordeste já está invadindo o Sudeste e o Sul do país. Agradecer pessoalmente a Johnny, membro da Jacal, que teve essa ideia fantástica. E assim, a cena underground precisava de um espaço único, exclusivo e democrático, porque nós sabemos que os streams tradicionais cobram altas taxas para fomentar as bandas. E o Tocaia, ele dispensa esse tipo de iniciativa. Ele prefere promover as bandas e iniciativas como o Guerrilha Audiozine. Então, para você que quer fazer o download, quer baixar nossos episódios, vá direto no Tocar Stream, baixa através das plataformas iOS e Android, né? Você vai lá no Play Store e procura e faz o download do Tocar Stream. Apoie essa iniciativa, divulgue para as bandas manter esse acervo, né, do underground brasileiro. Valeu, galera, valeu Tocaia e tamo junto. Fala, galera, este é o Guerrilha Audiozine em sua segunda edição. Agradecer primeiramente a todos e a todas, a todos que vem dando seu apoio, vem dando seu feedback através das redes sociais ou até nas minhas contas pessoais. Eu me chamo Doriva Moraes, sou o editor deste Audiozine. Talvez para você que esteja com costume mais de ler zines, essa iniciativa soe um pouco estranho, mas é uma tendência que tende a chegar. Valeu, galera. É o seguinte, essa segunda edição, vem aí o seguinte tema, né? Sobre o cancelamento. Cancelando nas redes. O que iremos fazer ou até onde iremos parar? Então, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Também tem o bombardeio verbal com Marie Meira, falando o conto Maria, de Conceição Evaristo, presente no livro de contos Olhos d'Água, né? Rafael Mocumbi contribui mais uma vez com uma reflexão muito interessante sobre o comando de Israel e bastante trazendo muito contexto histórico. Também trazemos lançamentos, vamos comentar um pouco sobre o grande lançamento aí desse ano, na minha opinião, que é o Pandemia da Dorsal Atlântica. Vem com um novo disco, com uma iniciativa fantástica, conseguiu alcançar sua arrecadação através das redes sociais. E também temos o meu amigo Nendi, lá de Vitória da Conquista, falando um pouco do seu livro, né, o Vagando por Aí. Temos também Pingo Crush, falando da Calmia, do novo lançamento da Calmia, e Adílio, da 288, falando um pouco também sobre o lançamento da 288, que foi lá no início da pandemia, mas está aí disponível também nas redes sociais para vocês escutarem. Valeu, galera! Espero que gostem dessa edição, curtam muito, dê seu feedback. Também vou falar um pouco sobre a linha de transmissão, explicando um pouco. Então vamos nessa, galera, que essa guerrilha não pode parar. A luta contra o fascismo, contra o obscurantismo, segue em frente. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem na paz. Valeu. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão?
A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo o sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom! Nasceu. Era um menino. E haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali, na frente, com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos meus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço, nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada,
Vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz, ainda lá do fundo do ônibus, acrescentou: Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira! Eu não fui e não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: Lixa, lixa, lixa! Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lixa, lixa, lixa! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos gostam de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas laser, que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, bom equinócio, bom solstício, seja bem-vindo a essa faixa. Eu, mais uma vez, estou aqui tentando trazer algum assunto relevante, tratar certo cuidado, tristeza e, sem mais delongas, vamos aos fatos. Há uns 6 dias atrás, fomos surpreendidos por uma notícia que vem de lá do Rio de Janeiro. Um grupo de traficantes evangélicos, teriam invadido complexos de favelas, se não me engano, comunidades, e teriam expulsado dessas comunidades católicos, umbandistas, candomblecistas, formando o complexo de Israel. Olhando assim logo de cara, a gente pensa que isso é algo novo, que esse movimento de expulsão, guerreiros de candomblé, de umbanda, é algo que vem de agora, que essa relação íntima entre o crime organizado e as igrejas evangélicas também é algo novo, mas na verdade não é. Esse grupo de traficantes, que será apelidado como traficantes de Jesus, na verdade são membros de uma facção criminosa chamada TCP, Terceiro Comando. Sabe-se pouco ainda como é que surge esse TCP, porém essa facção criminosa ela vem agindo no Rio de Janeiro desde o ano de 2013, ou seja, desde 7 anos atrás. A princípio, o comandante dessa facção, Fernandinho Guarabu, ou o Rei da Ilha, que em 2013 já vai iniciar a sua política de perseguição contra terreiros de candomblé. O Guarabu, ele teria passado a frequentar a igreja Assembleia de Deus Ministério Monte Sinai em 2006, realizando assim a sua conversão, e após a sua conversão, no ano de 2013 em diante,
ele vai passar a perseguir terreiros de candomblé nas regiões do campo de Goitacazes e na Baixada Fluminense, onde ele mandava jovens armados irem intimidar o santo e ordenar que esses praticantes de candomblé fossem quebrassem os embargos do santo, quebrassem as imagens do santo e não batessem macumba nas casas que são invadidas por esse grupo, por esse TCP, além da quebradeira generalizada e para além da hostilidade que é realizada contra os praticantes da religião, existe ainda a política de marcação de território. E como é que é essa marcação de território? Eles picham versículos bíblicos e picham símbolos, imagens, remontam à cultura evangélica ou uma cultura judaico-cristã, a bandeira de Israel ou a estrela de Davi, enfim, tudo isso como uma forma de demarcar o território. Essas regiões do Rio de Janeiro, que são comandadas por esse terceiro comando puro, são regiões onde a relação entre praticantes do evangelho e traficantes é uma relação harmoniosa até um certo ponto. Então você tem pessoas utilizando maconha e no mesmo local você tem pessoas andando com a Bíblia debaixo do braço. Então, à primeira vista, parece uma ilha de utopia, aquela ilha descrita pelo Thomas Morus, uma paz celestial reinando, onde não haverá conflitos. Nessas regiões você tem pichações com versículos bíblicos nas paredes, a imagem de Cristo pichada, melhor grafitada. Então, à primeira vista, esses morros dominados pelo TCP são morros, entre aspas, pacificados. No entanto, repetindo, a ação de anexação desses territórios é uma ação de violência. Cerca de 176 terreiros foram fechados, e isso até meados do ano passado. Então podemos mensurar que até agora estamos em agosto, praticamente, de 2020. Esse número tem aumentado para 180, 190. Então essa, entre aspas, paz estabelecida nesses territórios dominados pelo TCP, ela é erigida em cima de uma agressão contra terreiros de candomblé e também terreiros de umbanda. Houve uma ação desse grupo, desse TCP, contra um terreiro de um pai de santo chamado Ogunzinho. O terreiro do pai de santo Ogunzinho, ele será invadido pelo TCP e será transformado em fortaleza do crime. Os traficantes primeiro vão invadir a casa. Era uma casa confortável, grande, com piscina, onde o Babalorixá Ogunzinho realizava as suas atividades religiosas. E na primeira invasão ocorrida em 2017, os traficantes fizeram todo aquele ritual de quebradeira e apenas proibiram o toque do candomblé. Estariam proibidos de bater candomblé. Poderiam até morar, vender, alugar, mas só não queriam candomblé ali. O pai de santo largou a casa, fechou a casa, mas continuou morando no local. O resultado, teve uma segunda invasão. E nessa segunda invasão houve saques. E finalmente o pai de santo Ogunzinho foi expulso da casa, certo? E na casa teve aquele outro ritual da pichação de uma imagem cristã, como se fosse uma forma de você santificar o local. É uma prática, inclusive, muito simbólica nas ações de colonização. Por exemplo, no antigo território azteca, em Tenochtitlan, quando a cidade de Tenochtitlan foi toda destruída, os espanhóis
reconstruíram uma nova cidade em cima das ruínas de Tenochtitlan. Inclusive, a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do México, ela está construída em cima de um templo asteca. Então, esse ato desses traficantes de invadirem terreiros e de picharem versículos bíblicos ou, sei lá, a casa pertence ao Senhor e tudo mais, é uma prática copiada dessa dinâmica colonial, onde os símbolos religiosos, os símbolos civilizacionais dos povos dominados eram praticamente apagados ou eram distorcidos, ou melhor, eram colocados em uma posição hierárquica menor. Para além do caso do paisano Santo Ogunzinho, que foi expulso da sua casa em 2017, tem um outro caso de uma mamãe de santo que teve que fugir para a Suíça, porque ela teve a casa invadida e, como ela tinha se dedicado ao culto do candomblé por um grande espaço de tempo da sua vida, ela não tinha uma outra forma de sustento que não fosse a atividade religiosa. Por conta disso, ela teve que ir morar na Suíça para viver sob a proteção de um dos seus filhos de santo. Perceba que o Estado que traz na sua Constituição, desde a Constituição de 1891, certo? Desde a primeira Constituição republicana, nós temos ali a garantia do Estado laico. Nós temos ali uma garantia do livre exercício religioso. Mas na prática, o Estado ele não garante essa liberdade. O Rio de Janeiro criou um departamento de investigação contra crimes de ordem religiosa, o DECRAD, se não me engano. E esse departamento, criado pela Secretaria de Segurança Pública, é um departamento pequeno, com poucos agentes, pouco recurso. Então, a gente consegue perceber que não há uma possibilidade de resposta ativa ou de uma resposta rápida contra esses crimes de ordem religiosa, de racismo religioso. Isso aí é uma prática racista, né? E fora isso, fora essa deficiência do Estado em combater esse crime, ainda há uma relação de intimidade do Estado com algumas denominações evangélicas. Essa relação de intimidade do Estado com algumas denominações evangélicas fica muito claro quando o governo do Rio de Janeiro, no ano de 2017, permite que a Igreja Universal construa igrejas em 43 presídios do Estado. Repetindo, o governo do Rio de Janeiro, no ano de 2017, permitiu que a Igreja Universal construa templos religiosos no presídio. Existe algum problema da inserção das igrejas e presídios? Não. Como o Estado é laico, existe uma abertura para que todo cidadão possa exercer a sua fé livremente, incluindo inclusive aquele cidadão que está cumprindo pena. Então aquele cidadão que está ali no presídio, ele tem o direito de exercer a sua atividade religiosa, seja ele católico, evangélico, o candomblessista, o que for. O problema é que nunca na história do país se viu alguma aproximação ou alguma liberdade de se abrir terreiros de candomblé dentro de um complexo penitenciário. Ou nunca viu a possibilidade de uma abertura de casas espíritas ou de igrejas católicas. Tudo bem que existe uma participação da Igreja Católica dentro da comunidade penitenciária, mas isso é muito pequeno frente à participação da Igreja Evangélica. E nós sabemos que muitas igrejas evangélicas elas vão construir o seu poder político, social, ao longo desses 30, 40 anos, fazendo uma cruzada contra os terreiros de candomblé, contra as religiões de matriz africana.
Foi o caso do que ocorreu aqui na Bahia em 2001, quando a mãe de santo, Mãe Gilda, do Ilhéaxé Abassá de Ogum, infartou após ter sido vítima de uma calúnia realizada pela Igreja Universal. A Universal, no seu periódico, no seu jornal, colocou a foto da Mãe Gilda e embaixo colocou uma legenda enorme, se não me engano, chamando-a de charlatã ou macumbeira charlatã. Isso causou um impacto negativo, né, na imagem de Mãe Gilda, né? E ela, que já tinha algumas comorbidades, ela vai piorar seu estado de saúde, chegando a ter um infarto. Então essas igrejas que estão adentrando aos complexos penitenciários, fazendo, entre várias aspas, trabalhos sociais, elas terminam disseminando todo esse ódio religioso, terminam fazendo braços armados, né? E isso representa um grande risco, inclusive para o Estado laico. Podemos adentrar em uma teocracia tendo como agentes grupos de traficantes, como esse o TCP, Terceiro Comando Puro. Isso é um perigo enorme. E só para frisar, só para cimentar essa relação que existe entre igrejas evangélicas e o Estado, para além dessa permissão da construção de igrejas em 43 do Rio, também houve a inauguração, alguns anos atrás, de uma igreja evangélica no BOP. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, uma igreja. Perguntar, é errado o policial ter religião? Não, não é errado. Porém, cabe a pergunta: como é que deve ser a relação de um grupo religioso que é fundamentalista? Todos nós aqui sabemos que o evangelismo ele vai se cimentar graças ao fundamentalismo. Como esse fundamentalismo age em mente de um grupo armado que é famoso pela sua violência, pela sua truculência. Então, o que a gente consegue perceber é que esses grupos religiosos, esses grupos cristãos, essas denominações evangélicas, elas estão conseguindo criar um projeto de hegemonia, tendo dois braços armados: de um lado o tráfico, de outro lado a polícia. E isso sem contar com um outro braço que é muito mais poderoso do que o tráfico e do que a polícia, que é o braço político. Não podemos esquecer nunca que as denominações evangélicas, essas denominações neopentecostais, elas vão, ao longo desses 20, 30 anos, adentrar na esfera política municipal, estadual, federal. Nós temos bancadas evangélicas no Congresso Federal, bancada evangélica nas câmaras estaduais e também nas câmaras municipais. Eu me lembro que em 96, quando houve a ideia de construir os orixás no dique do Tororó, que é um ponto turístico daqui de Salvador, houve uma enorme pressão da Igreja Universal para que isso não fosse construído. Em contrapartida, o governo do estado, que na época era exercido pelo PFL, não me lembro se o governador era ACM, se era Paulo Souto, não me lembro na época, houve aquela concessão do terreno público na região da ACM. A região da ACM é uma região do comércio, próximo ao shopping do Iguatemi, é o coração financeiro de Salvador. Então, para tentar acalmar os ânimos dos evangélicos,
o governo ou a prefeitura concede o terreno ali da ACM para a Igreja Universal construir o seu templo maior. Então, para quem vier para Salvador e ver, tiver a chance de vir para a região da ACM, para a Avenida Tancredo Neves, verá aquele templo enorme, muito similar ao templo de Salomão, que foi inaugurado, se não me engano, no Rio. O templo maior que foi construído aqui em Salvador nos anos 90 é algo grandioso, certo? E esse templo maior, ele marca, de uma certa forma, o poder político desse grupo neopentecostal, né? Então, vendo esse avanço desses grupos de traficantes, vendo igreja sendo aberta dentro do BOP, vendo essa relação de amizade dado com uma igreja evangélica que permite a construção de 43 igrejas dentro de 43 complexos penitenciários, eu fico me perguntando se nós não iremos acordar em um Brasil teocrático ao estilo um Irã da vida, ou ao estilo daquele conto distópico do Conto da Aya. E é isso, gente. Saudações, meu brother, tudo bem? Se apresenta e nos conta um pouco como surgiu a Buster. Fala, Doris, firmeza. Aqui é Thiago Nogueira, vocal e guitarra do Buster. Satisfação imensa, mano. Muito obrigado mesmo pelo convite. Então, a banda começou no final de 2003, velho. Uma relação de amigos, né? Da galera de skate e tal. A gente já tinha banda, eu tinha banda de grind também. Era tipo todo mundo junto ali, a mesma galera. Sempre quis fazer melódico, do jeito que é hoje em dia também. E aí começou como power trio, né? Eu no vocal, tocando baixo, o Danilo na guitarra e o Gustavo na batera. A gente já se conhecia de longa data e foi meio que natural esse processo. A gente já curtia as mesmas coisas e tal, no mesmo rolê. E aí começou a banda. Um ano e pouco depois, um ano e pouquinho, uns poucos meses, entrou o Doug no baixo. E aí a formação foi meio que se consolidando assim no formato que é hoje, tipo 2 guitarras, baixo e batera, tal, do jeito assim que eu já desenhava meio que na cabeça como deveria soar, né, o som. Sabemos que a banda faz um excelente hardcore e melódico. Quais são as principais influências musicais da banda? Então, mano, sobre as influências, velho, a gente tem uma parte de influência, né, velho? Eu escuto muito som, velho. Eu mesmo sou influenciado por muita banda das antigas, algumas coisas atuais. Então, assim, de cara aí tem o Husker Du, as paradas que o Bob fez, né? Bob Mood solo, o Sugar. Nacional, tem o Garage Fuzz, né? Inegável, isso aí. Pô, de Santos também tem o White Frogs. Ali é de São Paulo, ali Santo André, aquela região ali tem o Nitrominds e tal. CMAM, banda americana, tem o The Bushmen, que é da França. Tipo uma galera, a lista é longa, velho. Então se a gente for parar assim falar de influência, é um bagulho que meio que interminável. Dag Nest, tem uma galera aí 80, Descendants, All. Então é muita banda, velho, muita banda. A Buster passou por diversas mudanças de formação. Isso de alguma forma atrapalhou o desenvolvimento da banda? Então, mano, assim, a primeira baixa que a gente teve na banda foi Gustavo, né? E tal, ele se mudou, casou, passou no concurso, foi morar em Campinas. E aí ficou meio inviável ele vir pra banda, então a gente passou um tempo sem batera, até que entrou o Diogo na batera, né? Diogo Lachoba. E aí a gente deu prosseguimento. E depois a gente teve uma baixa que foi o Danilo, né? Na guitarra, na época do Always Trying. E aí a gente foi levando meio que em trio de novo, só que eu na guitarra, já tinha um Doug no baixo e o Diogo na batera. Sobre essas mudanças, velho, o que impacta é que, tipo, como a gente não tem quem substitua, se
imediatamente, velho, acaba que atrasa um pouco o lado, né, velho? Você tem que parar tudo aquilo que você tá programando, tudo aquilo que você já idealiza, né? E aí tem aquele atraso ali de tempo, meses às vezes que a gente fica sem, né, e tal. Quando o Danilo saiu mesmo, a gente, pouco tempo depois a gente fez um audition, e aí chegou o mano, já brother, já conhecido, assim, que o Thiago Tchanka, meu xará ali. E aí ele também teve que passar um tempo fora e tal, meio que trampo e estudo. E a banda ficou meio que estagnada. O Diogo saiu daqui da cidade, foi voltar pra terra dele, Maceió. A gente ficou um tempo sem batera também. E nisso aí foi dando uma esmagada na gente, velho. Tipo, 1 ano e pouco, mas a gente nunca parou, velho. Mesmo estando só eu e Doug e tal, a gente não parava. A gente sempre tava ali desenhando o que tinha que fazer, ou como é que a gente ia lançar, as músicas que a gente já tinha inéditas e tal. E aí a gente foi idealizando as coisas. Aí veio o Gabriel pra batera, então, que já tá com a gente aí, já tem acho que uns 4 anos vai fazer, se pá, por aí. Ele entrou, a gente já tava naquele processo do Still on the Road, então a gente já tinha uma pá de música pronta, quando naquele processo ficava eu, o Diogo e o Doug, a gente ensaiava sempre. Na real, Buster é uma banda que sempre teve muito ensaio, velho. A gente sempre ensaiou muito, velho. Então a gente sempre curtia ensaiar, porque pô, se a gente não tá tocando ao vivo, a gente tem que estar tocando pra gente, pelo menos. E aí já tinha uma pá de música pronta quando o Gabriel entrou, e a gente foi concluindo o trabalho. Ficou meses ali intocados ali pra ele pegar as músicas velhas, fazendo alguns shows com ele, como o Power Trio, porque o Tchanka ainda não tava aqui de volta. E aí a gente deu esse prosseguimento aí, velho. Conseguiu fazer o discão aí com ele. A gente gravou o disco, na verdade, sem o Tchanka, né? Então gravou em Power Trio, tive que fazer as 2 guitarras e tal. Mas aí rolou legal, ficou foda pra caralho. Em 2018 vocês lançaram o elogiado Still on the Road. Como foi o processo de gravação do disco? Qual a diferença entre os anteriores Show CN Direction de 2011 e o Always Trying de 2013? Mano, em 2018 a gente finalmente conseguiu gravar o tão guardado disco, né, velho? A gente sempre que dá uma demorada pra fazer as coisas, né? Sempre com muito cuidado e tal. Também tem o lance das dificuldades, né? Dificuldade de grana pra fazer, pra gravar, equipamento, ensaio. Tudo é muita grana, a gente não tem apoio de ninguém, velho. Sempre caminhou com nossas pernas, velho. E tal, e aí 2018 a gente, pô, velho, vamos fazer um disco, a gente tem que gravar, pô, muito tempo aí de banda, a gente tem que gravar um disco legal, velho, fazer uma gravação decente e tal, que não é barato fazer uma gravação decente, velho, então tem que ser um bagulho bem organizado e tal. E aí a gente já tava bem maturado no que a gente ia realizar ali, velho, a gente gravou músicas a mais até, inclusive. E aí a gente conseguiu materializar o que a gente queria, velho. Um disco que foi inclusive mixado pelo Nando Baceto, que é o guitarra do Garage, que deu um punch, velho. O geral curtiu muito o resultado final. Foi o resultado de um trabalho assim de 1 ano, velho. Praticamente 1 ano a gente produzindo as músicas, corrigindo os arranjos, cuidando dos detalhes e tal. A gente trabalhou muito nas músicas, as letras já vieram assim já no final, velho, já com aquelas ideias ali que a gente tinha do momento e tal, e aí a gente conseguiu realizar isso, velho. Desse disco saiu o clipe da música Behind the Lies. Qual foi o critério de escolha da música e como foi o processo produtivo do clipe? Então, mano, desse disco aí a gente ficou pensando qual seria a música que a gente ia fazer um vídeo, né? Como é que a gente ia fazer o vídeo, velho, sem recurso de grana, pra não fazer essas paradas bem toscas, né, velho? Pra não soar demo da demo e tal. A gente sempre preza pela qualidade, né? Mas a gente tem nossa limitação financeira, né? Então, porra, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, velho? Até onde a gente pode alcançar pra tentar lançar uma parada decente pra galera curtir e tal. E aí a música que veio logo na mente foi a Behind the Lies, velho, porque ela tem essa onda na letra de falar de ser uma crítica política, velho,
de mexer ali naquela ferida que política mente, velho. Política, de um modo geral, ele tá ali mentindo, velho, tá causando desgraça, velho, pra galera. Então essa letra é mais ou menos nessa onda. A gente pensou como fazer o vídeo, né, velho, e aquilo ali, de certa forma, materializar o que a gente tinha de ideia, velho. Então a gente fez um compilado aí do filme 1984, né, e tal, pegou uns trechos que tem a ver com essa onda do domínio, do Big Brother ali e tal, aquela manipulação da população com aquelas ideias fajutas ali de político e tal, de controle de população. E aí a gente fez um take no estúdio, a gente tocando em cima, e aí o resultado ficou fodido, velho. A gente chamou o Rodrigo Gagliano, que chegou a tocar com a gente, assim, foi uma passagem bem rápida, assim, na batera e tal. E ele cuidou da edição, velho, e chegou no resultado que a gente queria, velho, de acordo com o recurso que a gente teve ali. A gente mesmo dirigiu o clipe, a gente filmou, a gente tocou, a gente produziu o ambiente ali do clipe. Não é nada assim muito, você diga que teve, olha, é um primor de trampo, deu muito trabalho. Não deu tanto trabalho, mas tipo, foi um bagulho totalmente do it yourself, velho. Ali tá o resultado de suor, velho, suor nosso. A gente suou ali pra fazer e chegar naquele resultado, mano. E antes da pandemia, quais eram os planos da Buster? Cara, essa pandemia veio, porra, pra fuder com tudo, velho. Então a gente tinha planos ainda de fazer uma perna, a última perna da tour do Stay on the Road, velho. A gente chegou a fazer, fez Nordeste, fez ali Brasília, Goiânia, o DF Goiânia e tal, que foi foda pra caralho, lá com o Cezinha, o Catirão, essa galera de lá, o Rodrigo Atomic Winter e tal, que chamou a gente. E aí a gente tinha o planejamento todo ali de fazer São Paulo, finalmente, velho, porque a gente já tava devendo há muito tempo, velho. A gente já tinha uns mano, já um lance de organizar isso já fazia um tempo. E aí, porra, velho, a gente tem que fazer esse ano e tal, é a última perna aí, a gente fecha esse ciclo e vai cuidar dos próximos lançamentos e tal, tentar lançar outro material aí. Tal, tinha várias coisas planejadas, velho, e tal, que aí não dá pra chorar muito agora, velho, que essa merda aí veio e estragou tudo. Balde de água fria nos planos, não só nossos, mas de geral aí, velho, geral que lida com música, com arte e tal, se fudeu bonito nessa fita aí, velho. Mas era isso, o planejamento inicial era finalmente fazer aquela tour ali em São Paulo, velho. Baixada e tal, que a gente já tem uns contatos, já tinha um esquema assim mais ou menos desenhado, ia ser fodida, mas não rolou. Além da Buster, vocês têm uma gravadora própria, a Choice Made Records. Fala um pouco da diferença entre banda e gravadora. Porra, isso aí foi uma ideia assim, que veio meio que junto com o disco, né, velho? E tal, a gente queria meio que... Queria não, a gente sempre foi meio independente, né, velho? Então a gente não gosta também de ficar incomodando os outros, esse lance de ficar pedindo e tal. Aqui mesmo no Brasil, velho, a gente tem uma parada meio bizarra, velho, um lance meio de panelinha, velho. Então, tipo, você manda mensagem pra um cara e aí, velho, você não recebe feedback, velho. Só quando é alguém que você já conhece, já lida, a galera não te dá nem... É foda que não te responde nem com um não, velho. E tal, do contrário da gringa, eu recebi N respostas, assim, bastante positivas até, velho. E tal, só que aí também não encaixava no que a gente poderia fazer no momento. Mas são contatos que a gente já estabeleceu, gente que a gente já conhece. Já para uma próxima possibilidade a gente já tem uma porta meio que aberta ali, velho, já tem um sinal, já teve um contato anterior. Então a ideia foi tipo, pô, velho, aqui então se a gente não tem, a gente faz, velho, a gente não fica esperando. Então a gente tomou a atitude de lançar nossas paradas, de ter nosso label para fazer nossos eventos e tal. Então a gente produz nossas paradas, velho. A gente não vai ficar esperando, velho.
Não posso ficar em casa de braço cruzado ou só no estúdio tocando, esperando que as oportunidades apareçam, tá ligado? Então, o lance é, a gente criou a nossa oportunidade, a gente vai lá e cria nosso bagulho, não tem pra onde correr, velho. Por mais que a gente tenha nossas limitações e tal, a gente tem um espírito do it yourself, velho. E a gente tem um espírito do it yourself organizado, então a gente pode demorar um ano, mas a gente quer fazer uma parada decente, velho. Então, tipo, quando a gente lança uma parada, velho, eu visualizo aquilo ali também como se eu fosse público e tal. Porra, como é que eu receberia isso aí? Então, eu quero o mínimo de qualidade. Óbvio que todo mundo sabe das limitações de todo mundo e tal, não dá pra se exigir muito de geral. Então, mas a gente vai seguindo nossos passos do nosso jeito, velho, na nossa velocidade, vai seguindo. E aí surgiu a Choices Made Records, velho. Que é esse lance, né, velho? Escolhas feitas, né? Então a gente faz nossa escolha aí, a gente aposta nisso e trampa pro bagulho acontecer. Sabemos também que a Buster em si fortalece muito na cena hardcore baiana. Como fazem para organizar gigs e as principais dificuldades dentro da cena? Velho, como eu tava falando, então a gente não espera, então tem muito a ver com isso. Então se não tem chamando ou não tem um rolê acontecendo, a gente vai lá e cria o rolê, velho. A gente cria o evento, vai lá, organiza e tal, chama a banda de amigo, chama a banda que amigo indica e tal. A galera que pensa mais ou menos ali do mesmo jeito que a gente, né, velho? Que tem esse lance do corre, do punk rock, do it yourself e tal. As dificuldades eu acho que são meio que parecidas com a de todo canto, velho. Só que alguns lugares se organizaram mais do que outros, velho. A gente, eu vejo que a gente tem tentado se organizar nos últimos anos, velho. É aquele lance que você não tem muita referência, então acaba que a coisa fica meio pareada ali por baixo e tal. Então quando você começa a ter referência de gente que tá ali se organizando e fazendo uma coisa bem feita, velho, procurando oferecer alguma coisa legal pra quem vai ver o show, velho. O bagulho é do it yourself, o bagulho é punk, mas tem gente que sai de longe pra ver você tocar, velho. Então o mínimo que você pode oferecer é uma parada decente ali, velho. É um ambiente legal, que abrace todo mundo que tá ali envolvido, saca? E aí a dificuldade, velho, é equipamento, velho. A gente tem muita dificuldade nisso, de ter equipamento legal pra fazer o tipo de som que a gente faz. Porque querendo ou não, sendo rock ou sendo punk, os equipamentos não são baratos, velho. A nossa realidade é bem fodida pra fazer punk e rock, velho. É bem escroto isso, velho. É bem escroto e tal. Nas antigas a galera fazia e tal com o que tinha, porque era aquele lance de rompimento, velho. Você tinha que fazer ali, tinha que meter a cara. Hoje em dia não é só isso, você precisa ter atitude, mas você precisa mostrar alguma coisa legal, velho. Precisa ter uma parada organizada, realmente organizada, velho. Entre 2018 e 2019 vocês realizaram a turnê para divulgar o Steel. Como foi essa experiência de vocês? Já tinham feito alguma turnê grande assim? Mano, esse lance da tour aí, a gente se concentrou mais aqui, né? Na capital, a gente fez mais gigs por aqui, mas a gente conseguiu subir Nordeste, Aracaju e tal, 2 vezes inclusive, levando essa tour do Steel on the Road. E o que a gente tinha programado, que a gente conseguiu realizar foi o Centro-Oeste ali, Goiânia, Braslândia e o DF e tal, que foram 3 dias, 3 gigs muito fodas, velho, pra gente. Tal, a segunda vez que a gente foi para aquela região. E tinha São Paulo, né, já nos planos há muito tempo. E tal, a gente finalmente iria fazer e tal, não rolou logo nesse período, a gente ia fazer agora em 2020. Mas aí deu essa merda toda aí, né, que todo mundo já sabe, e atrasou o lado geral, velho. Mas a gente já tinha um pouco de bagagem em fazer gigs, em viagem de carro e tal, fazer os rolês e tal, mas esse período foi o que a gente conseguiu fazer mais organizado, velho. Teve mais ajuda e tal para realizar as paradas que a gente queria. Mano, muito obrigado por você dar entrevista. Gostaria que você deixasse suas considerações finais e onde o público pode achar a Buster pela internet.
Diz aí e valeu. Pô, mano, satisfação imensa, imensa tá fazendo essa parada aí contigo, velho. Você já sabe, a gente é amigo de longa data e tal. Não só pela amizade, mas pelos corres que se encontram, né, velho? Sempre bem parecidos, mesma viagem, praticamente os mesmos gostos aí, velho. O do it yourself imperando e tal. Foda demais isso que você tá fazendo, velho. Tenho acompanhado aí também quando posso e tal. Tô vendo corre, isso é importante, velho. E tal, e. Então, velho, é isso, né? Galera, essa parada vai acabar, então que todo mundo, quando a porra toda voltar aí, né, velho, colar nos gigs, dar suporte às bandas, velho. Todo mundo tá vendo aí como é que o setor, velho, essa área aí de quem lida com música, com arte, qualquer parada, ficou aí, né, destruído nesse período aí de pandemia. Então vamos nessa, né? Então pra achar Buster, velho, qualquer grande plataforma de stream, velho, Spotify, YouTube, Deezer, Bandcamp, iTunes, qualquer um, velho. Se colocar Buster Punk Rock, vai achar fácil aí, velho. Não vai dar muito trabalho e tal. Valeu mesmo aí, tamo junto, mano. Um abraço pra geral aí, mano. Noise. Então, galera, tô aqui para explicar como irá funcionar o linha de transmissão do Guerrilha Audiozine. É da seguinte forma: você que tem sua banda, tem seu trampo, tem seu negócio, quer anunciar, quer divulgar evento, você vai ter até 2 minutos um áudio bem sucinto, explicando, divulgando, vendendo seu material. Através desse canal, é um canal que estamos com o intuito de fomentar a nossa cultura underground e divulgar outros espaços, outras iniciativas. Então, esse espaço é para vocês. Mandem através do telefone 71 98819 3770 pelo aplicativo WhatsApp. Pode mandar o áudio. Agora se identifique, nome, tudo direitinho para não perder o controle. Valeu, galera? Esse é um espaço de vocês para vocês. Então divulguem. Usem a linha de transmissão para fomentar e circular a cena underground. Valeu? Tamo junto. Bem, aqui quem fala é Pingo Crust, guitarrista e vocalista da Calmia. E a ideia do split surgiu em junho desse ano, mais precisamente no dia 10 de junho de 2020. No qual um amigo meu de longas datas, o Eluan, que morava no Rio de Janeiro e mora hoje no interior de Minas Gerais, me convidou para participar inicialmente de um split, onde seria apenas uma faixa de cada, no caso uma faixa da Calmia e uma faixa da Trajando Luto, que é a banda que ele toca baixo e canta, sem a pretensão de lançar em material físico. Porém, dias depois da nossa conversa, surgiu uma banda do México chamada Cagada del Perro, no qual se mostrou interessado também em fazer parte, né? Então o que iria ser um split tornou-se um three-way. E aí, ao longo das nossas conversas, criamos um grupo no WhatsApp no qual estávamos discutindo, né, essas situações acerca das gravações e fotos para compor, né, todo esse processo. E aí foram surgindo outras bandas. O pessoal do Cagada del Perro fez o convite a Put Discum, também do México, e aí surgiu nesse mesmo embalo a Blasfemo e a Mata Hero, que são duas bandas do Chile, né? E aí, até então, definimos que iria ser 2 faixas de cada dessas 4 bandas,
fazendo com que o Split ganhasse corpo, né? E ficasse mais interessante, a ponto de ser lançado em material físico. Daí, fomos desenvolvendo a arte, fomos desenvolvendo a arte gráfica a partir de encarte, no qual um amigo do Eloan, que fez algumas capas de bandas daqui do Brasil, desenvolveu essa arte de acordo com toda essa questão da pandemia que estamos vivendo. E aí definimos que o nome do Six Way fosse definido como 6 formas de morir, sendo uma referência aí à quantidade de bandas e todo esse momento caótico que a gente está vivendo. As bandas gravaram músicas novas para participar desse Six Way. A Calmi, infelizmente, em virtude, né, de vários problemas, sobretudo também, né, dessa pandemia, que a gente não pôde gravar nenhum material novo. Então participamos com 2 faixas que sofreram um processo de remasterização, 2 faixas da nossa demo. E aí o lançamento já está acontecendo no México, e lá irá possivelmente ser lançado também em fita cassete, e estamos tramando aqui também para lançar ele em formato físico também, tanto em CD e possivelmente também em cassete, com cópias limitadas. Salve, salve galera, aqui quem fala é Adílio, vocal da 288. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a banda, né, a gravação, as letras. E enfim, vamos falar um pouquinho aí. Então a gente lançou material há pouco tempo aí, né, durante essa pandemia, infelizmente. Temos um caso com a arte de Paulo Calvo, que ficou foda, hein? Achei bem, a relação à banda, gostamos muito do resultado. Ele sacou legal a ideia, e é bem atual inclusive. E pega legal esse momento macabro que a gente vive, né, com esse desgoverno, com esse fascista descarado aí, e os baba-ovos que ele tem aí. E aí gravamos, na verdade começamos a gravar esse material em fevereiro de 2019 com o Rodrigo, da Derruba Muro, lá na casa dele. Mas aí a gente teve um problema também para dar continuidade. Também em relação à agenda, né? Em relação ao trampo da gente, dos integrantes e também dele. E aí a gente conseguiu gravar só a bateria na época. Aí depois de um tempo, a gente negociando, conversando, tentando ajeitar as datas, e conseguimos em setembro do ano passado dar continuidade. E aí gravamos 18 músicas, sendo 17 nossas e um cover, né? Que era mais uma brincadeira que a gente fazia. O cover do Eurythmics, Sweet Dreams, mas não é a música toda, né? Só uma parte. Aí nós fizemos uma brincadeira para completar as 18 faixas, porque são 17 músicas próprias, mas por esse número ter se tornado um número macabro, né? Porque um número que acabou se associando ao maldito do Bolsonaro, aí a gente preferiu fechar com as 18, que tá já no Bandcamp aí, já tem alguns meses. E em breve também a gente vai estar com a cassete aí, né? Que vai ser a única coisa no momento assim física, assim, né? Umas fitas cassete que vão ser lançadas pela Entorte Discos. Mas aí daqui a alguns meses deve estar aí rolando aí pra galera. Se tiver interesse aí, vai estar rolando de boa. O processo de gravação foi, como eu falei, foi com o Rodrigo. A gente gravou com ele na casa dele e teve a masterização, né?
que foi com o Cabula, se eu não me engano, de Aracaju. Ele deu aquele grau na gravação, ficou aquela pegada mais old school, que inclusive deixou a gente bem satisfeito com o resultado. Em relação às letras, tem é bem característico de banda de grindcore, né? Tem coisa assim bem de questões sociais, né? Os questionamentos, críticas também, envolvendo principalmente também a religião também, né? Os religiosos, que graças a essa raça aí, que ajudaram a eleger esse macabro aí, tá onde tá, né? Graças a eles principalmente. Então a gente aborda também isso. As letras são minhas, assim, de Gabriel. Nós somos os que fizemos as letras. Tem outras questões também, umas tentativas de umas poesias assim, do caos assim, a gente tentou fazer isso, principalmente eu. Algumas faixas podem perceber assim, a faixa áudio, a despedida e o horror. Tem um pouquinho disso, né? Essa poesia meio pro lado mais caótico e tal, essas coisas assim. Que a gente tentou associar um pouco daquela sonoridade sombria do black metal, assim, não tão assim, mas um pouquinho só. E juntar com grind pra ver, e acabou, a gente foi mergulhando nisso, até que ficou legal assim, a gente teve boas assim, avaliações assim. Interessante, que a gente tentou fazer algo diferente, né, já que no princípio da banda seria um power violence, mas não deu muito certo. A gente acabou indo para esse lado aí do blackcore, assim, que é quase um blackcore, mas a gente foi chegando perto, devagar, e foi chegando mais próximo desse rótulo aí. Então, e aí a convite do nosso brother Doriva, falar um pouquinho sobre a banda. E como a gente deu uma parada, né, porque tanto eu como o batera saiu de Salvador, mas a banda não terminou, né, a banda deu um tempo, e em breve, a gente, quem sabe aí no futuro mais próximo, a gente já não esteja melhor, com uma situação mais favorável, e a gente possa retomar as atividades aí. Também saímos numa coletânea aí, né, Nordeste em Chamas, com a faixa Horror, só com bandas que fazem acontecer no Nordeste. Inclusive temos muitas bandas boas aqui, então foi um prazer participar, né? Convite aí do pessoal da Jacal. Aí foi foda. E tá rolando aí, né? Tá rolando CD, rolando a peita. É isso aí. Um pouquinho da banda aí. Espero ter somado. Um abraço. Fala, Doriva. Queria falar aqui um pouco sobre o lançamento aí do meu livro chamado Vagando por Aí. O livro conta um pouco da minha história, desde a minha infância, passando pela minha adolescência, o meu primeiro contato com rock and roll, e depois o livro entra para a fase mais ligada ao punk, quando surgiu a Cama de Jornal, e aí começa a contar sobre as gravações do primeiro disco, sobre os primeiros shows fora de Conquista. Também fala um pouco sobre os rolés que a gente já deu pelo Brasil aí com a Cama de Jornal, várias turnês que a gente já fez pelo Nordeste, São Paulo, Goiânia, Brasília, vários lugares aí. E o livro, basicamente, isso aí, um relato sobre a minha vida e meu envolvimento com o underground aqui na cidade de Vitória da Conquista. E em meio a isso também tem vários relatos aí de eventos importantes que eu fiz aí, como gravação do DVD do Cólera aqui em Conquista, de graça, né, numa praça. Conta também sobre a vinda de Ariel, né, do Resto de Nada, para aqui para a Conquista. Tem vários relatos aí sobre o meu envolvimento com o underground aqui na cidade, durante esses mais de 20 anos aí de envolvimento com a Cama de Jornal. E o livro pode ser adquirido aí pelo Facebook ou através do Instagram aí, a galera pode me adicionar aí
nem tosco tudo. E pode me mandar uma mensagem aí que a gente vende o livro aí através de depósito ou transferência bancária, ou então por um link aí que eu envio aí pelo Mercado Pago. Beleza, galera? Valeu, Doriva! Em Brasilândia, a sociedade é dividida em 3 etnias: os equíneos, que governam, o povo canino e os símios militares. Um jumento é eleito como primeiro-ministro através de um golpe dado com o judiciário e generais gorilas. O novo governo infecta a população com o vírus da burrice, a pandemia da ignorância. Seus fanáticos seguidores empilham livros em fogueiras, clamam que a terra é plana e lotam os templos porque creem que o deus Sumé as salvará do vírus. Enquanto esses mesmos fanáticos destroem terreiros de candomblé e incendiam laboratórios, faculdades e livrarias. Estou falando nada mais nada menos da obra da Dorsal Atlântica intitulada Pandemia, construída no formato de contribuição virtual através dos apoiadores. Pandemia chegou ao seu êxito em 138% de apoiadores. Não vou ser exato em valores e também não quero estar falando qual o preço total do disco. Quem quiser saber essas informações, procure no cartaz, no site da campanha. Eles também, para provar que o desafio é sempre constante e a nossa arte tem que ser apoiada, ele participou da versão Tudo ou Nada, onde se a banda não alcançar a meta na data prevista, não recebe os valores. E além de alcançar, foi muito mais além. Chegou aos exatos 138%. Com 15 formatos diferentes de gratificações a quem apoia, o Pandemia estará lançado oficialmente em dezembro, gerando mais de 100 empregos diretos e indiretos, pagando todos os custos de alimentação, transporte aos músicos, enfim. E também terá seu formato em vinil. Ansiosamente, assim como todos que apoiaram, aguardo o Pandemia. Antes mesmo de ser lançada, mostra-se ser uma obra muito interessante e necessária nesses tempos de tanto de pandemia social e uma crise na nossa saúde pública, mostrando da tamanha incapacidade que o nosso governo tem diante de situações emergenciais e sociais. Espero que escutem, espero que curtam. Vão lá na página da Catarse da Dorsal Atlântica, do nosso grande Carlos Lopes, que ainda segue em frente em mais de 30 anos oferecidos ao underground brasileiro e ao heavy metal. É um cara que é uma das cabeças pensantes desse movimento, que embora traga algumas decepções, mostra também que há pessoas que pensam e que lutam pelo um cenário mais justo e igualitário e sem amarras na nossa cultura e na nossa arte. Valeu, galera, espero que curtam e vão lá e apreciem. Valeu! Boa noite, estou aqui dia 25 de fevereiro, rapaz, para finalizar mais um episódio do Guerrilha Audizine que eu fiz, sobre cancelamento. O primeiro foi sobre pandemia, como vocês viram, e agora o segundo estou fazendo sobre cancelamento, Há 2 dias depois que o Brasil se uniu finalmente para cancelar alguém, para dar lição em alguém. Não vou entrar em detalhes, não vou dizer nomes. Estamos em casa com mais de 250 mil mortes acarretadas pela pandemia, pela ignorância dos governantes e, acima de tudo, um pouco também pela prepotência de nós brasileiros, de desacreditar, de pensar que isso ia ser passageiro. E já vemos, depois de um carnaval, teve eleição, mas tem que ter eleição, não sei porquê, mas tem que ter. Mas enfim, eu acho que esse lance de cancelamento, por um tempo, eu sou bem suspeito de falar, porque eu acho que já foi uma pessoa que, ao meu ver, não sei se devia ser cancelada, sei lá, não sei muito bem, mas eu acho que às vezes
cancelar não é a solução, né? Hoje, mais do que vemos, e acima de tudo, esse audiozine, mais ou menos o tema dele central, ia falar sobre desinfectando as redes, porque eu pensei o seguinte, desde 2018 as pessoas, por a extrema direita ter crescido no Brasil, muitas pessoas começaram a, entre aspas, desinfectar as redes, ou seja, se livrar de parentes, de amigos, em suas redes sociais, evitando festas de família, enfim. Mas o mundo girou, o lado de lá ganhou, né? E apesar de tudo, vem fazendo desgoverno. Não posso dizer aqui que eu avisei, que nada, mas enfim, continuamos nessa linha de pensamento, desinfectando, cancelando, e sinceramente eu vejo que hoje em dia, não sei se foi o caminho correto, né? Para alguns infelizmente tem muita gente mau caráter, tem muita gente que não dá para você manter um diálogo, bicho. Não dá para você ter uma conversa franca, de trocar uma ideia, de chegar, pelo menos, não é um denominador comum, mas você chegar sei lá, cada um na sua, se respeitando. Não, tem pessoas que elas preferem ir até o ridículo, o limite se o limite tem ridículo, né? Ou se o ridículo tem limite. E por falar em ridículo, nós estamos há 2 dias da eliminação de o que posso dizer? Candidata do maior reality show do Brasil no momento. É uma pessoa que tinha, antes de entrar, claras chances de ganhar o reality show, mas agora sai praticamente cancelada, com um índice de rejeição nacional. Quem diria, né, rapaz? O Brasil, que antigamente queria saber quem matou Odete Roitman, agora discute reality show. Essa ideia da Globo maravilhosa de botar famosos, subcelebridades para perder credibilidade, para perder dinheiro, para perder influência, foi fantástica. E esse ano a Globo fez um gol de placa, botou o Brasil para enforcar pretos e pretas ao vivo. Não que a pessoa não tenha culpa de tudo que aconteceu. Realmente aquele rapaz que saiu, que na minha opinião é o campeão moral dessa edição do reality show, eu não vou mentir a vocês, eu acompanho, não de assistir PPV, não de perder tempo 24 horas nisso, até porque eu tenho mais o que fazer, mas eu acompanho nas páginas que eu sigo, que fazem outro ângulo do reality show. Acho muito bom, inclusive a abordagem hoje em dia que se tem, porque antigamente a gente tinha mais a visão da emissora que exibia e de alguns sites de fofocas. Então via muita coisa distorcida. Então uma visão que chega perto daquilo que você gosta através, né, da mídia, entre aspas, livre, né, da internet, a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo lá dentro, né? E essa pessoa que foi cancelada, ela antes também cancelou, ela antes também excluiu, só que nosso país é regado à emoção. A gente ama ter pena, a gente ama ter pena de personagem de novela, a gente ama ter pena de personagem de reality show, mas a gente odeia discutir isso no dia a dia. A gente não gosta de discutir as pautas que estão sendo discutidas no reality show durante o dia a dia. E a Globo, acho que ela resolveu colocar a Lacrolândia no divã.
aquelas pessoas que apontam, aquelas pessoas que têm o discurso de falar tudo difícil, de tudo rebuscado, aquelas pessoas que hoje em dia lotam a faculdade, que assim, elas deviam ter uma abordagem muito melhor da sociedade que vivemos. Eu acho, uma opinião própria, que a gente não vai conseguir mudar certas pautas, entre aspas, na tora. Estamos no meio de pessoas comuns, muitas delas semi-analfabetas e muitas delas com uma herança conservadora muito forte. Então, assim, existem outros meios de a gente questionar certos assuntos, às vezes com sarcasmo, às vezes com bom humor, às vezes devolvendo à pessoa a pergunta que ela faz, paradoxando sempre. Eu gosto de usar isso, eu acho que é um caminho assim, lógico, né, para o que estamos vivendo. Né, eu não vou me prolongar, eu também já fui uma pessoa que já fui cancelada por alguns, já cancelei também, né, e também já fui chamado para conversar, para dizer minha versão sobre o fato. Eu fui tratado também como um ser humano. E agradeço a muitos dos meus amigos que fizeram isso. E me ensinaram, às vezes, também ouvir o outro lado. Mesmo que o outro lado esteja bastante errado. A gente precisa ouvir o outro, certo? Essa onda de extrema-direita que vem assolando o nosso país, né, temos que ter calma. Temos que voltar a estudar, temos que, né, se unir em algo palpável, porque se a gente ficar nessa de só lacrar, de fazer textão no Facebook, de não marcar estratégias, né, lógicas, rápidas, necessárias, nós vamos tomar o drible nas eleições de novo. E ressalvo, vamos votar em quem tem uma pauta verdadeira, porque a gente voltar no ventríloco versão esquerda, ou seja, no candidato que a esquerda ou o centro ou o lado mais progressista mostrar que só tenha como pauta confrontar a direita, não vai dar. Essa conta da pandemia está caindo, né, no nosso colo agora, de todos os brasileiros e brasileiras, de quem votou, de quem não votou, porque eu acho que assim, era o mínimo que se podia fazer nessa pandemia, né, cara? Era o mínimo que a gente poderia se organizar como país, claro, guiados, monitorados, inclusive, que é uma parada até chata, uma palavra, monitorados, mas assim, sendo geridos por alguém que se preocupa com a vida, se preocupa com o ser humano, se preocupa com o próximo, e isso ia ter um ganho na economia e em todos os outros setores, porque outros países fizeram isso, a população entendeu e esses países conseguem respirar um pouco aliviado agora. Não é o país fechar a janela depois que foi roubado, porque muitas vidas estão sendo roubadas. 250 mil vidas para conta de um desgoverno. 250 mil vidas para conta de uma população que me incluo também. Não posso dizer que estou certo ou errado. Faz meia boca, não entende a pandemia, não toma os procedimentos corretos de saúde, enfim. Vou finalizando. Assista ou não esse reality show, mas procure ter um outro ângulo dele. Ele precisa ser entendido, porque tudo aquilo que a gente lutou há muitos anos pode estar começando a se definhar nesse reality show. As nossas pautas identitárias, né?
sobre o racismo estrutural, ele está no divã. Um forte abraço, estamos aí na guerra. Espero que esse Covid vá logo embora, que as máscaras estampadas de florzinha, de passarinho, de rosa, de decoração, de frases, vá tudo embora. Porque eu não fiz nada para merecer isso. Um forte abraço.